Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no mais um podcast. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, cara, e a pandemia, hein, cara? Ainda continua, tá melhorando a situação, mas continua aí, né? Nós estamos retomando, graças a Deus, as pessoas têm entendido, né, a mensagem que o presidente tem mandado para todos nós, que é importante cuidar da saúde, mas é importante também cuidar do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Tudo é essencial, aquilo que traz sustento para a nossa casa. É muito fácil falar, meu amigo, o que é essencial? Olha que legal, né? Essencial é o supermercado. Tá bom, mas poxa vida, eu sou um cara de marketing. Então você não é essencial, você pode passar fome. Mas peraí, eu vou consumir aonde? No supermercado. Então, uma cadeia de coisas que acabam ocasionando o quê? A recessão no país. E é isso que é o grande problema. E outro, a máquina não pode parar, não né? Pode tudo parar, uma engrenagem. É tudo uma engrenagem. Você para um, você vai parando o outro, vai parando o outro. É uma engrenagem. Exatamente. Infelizmente, perdemos pessoas importantes, né? Principalmente para a gente de televisão, Tarcísio Meira, né? Paulo José. Mas faz parte da vida, né? É duro, é difícil, a gente lamenta. Cara, a vida de um brasileiro importa, entendam isso. A vida de um brasileiro, não estamos falando do geral, não vamos falar específico, a vida de um brasileiro que tem nome, sobrenome, que é pai, que é filho, que é avô, interessa para todos. Mas nós temos que encarar a pandemia e continuar trabalhando. O que a gente vai fazer? De braço cruzado, fechado, enclausurado? A gente tem que encarar isso com distanciamento, com todos os cuidados, vacinado. E o nosso convidado tem a ver com vacina, Tem a ver com vacina. Eu ia falar até sobre essa... O pessoal usa assim, vidas negras importam. Eu acho que essa frase é errada. Vidas importam, entendeu? Se você já botou uma raça na frase, já é racismo. Acabou, né? Acabou, entendeu? É verdade. E como a gente está falando sobre pandemia e tudo, a gente trouxe hoje uma pessoa... Então, lê a capivara aí. Nosso convidado de hoje, para vocês terem ideia, médico, radiologista, graduado na Faculdade de Marília e especialista em diagnóstico por imagem. Casado, 32 anos. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal. Não levou, mas é o primeiro suplente do deputado Eduardo Bolsonaro. Atualmente é secretário de saúde do governo Rodrigo Manga, aqui na cidade de Sorocaba, e é um bolsonarista declarado. Estou aqui com o Dr. Vinícius Tadeu Santin Rodrigues. Tudo bem, doutor Vinícius? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Imagina. Vamos bater um papo aí, falar sobre tudo que vocês quiserem, né? Então, a gente queria começar, por exemplo, saber como vai a saúde da cidade de Sorocaba hoje, principalmente em relação à pandemia. Olha, graças a Deus a saúde hoje ela caminha bem, mas a gente precisa ser realista. O cenário encontrado em 1º de janeiro era trágico. Trágico no sentido de falta de planejamento e de uma desestruturação da saúde pública promovida ao longo dos últimos 8 anos. Então, as pessoas falam para mim, a saúde hoje está boa? Eu falo, não, ela não está boa, ela está regular. Mas ela era trágica, ela ficou ruim, agora ela está regular e daqui a pouco ela está boa. E depois ela vai ficar excelente. Então, nós estamos evoluindo, mas você dá um exemplo aqui que a gente não conseguiu resolver e não tem como resolver esse ano. A falta de servidores públicos. Nós tivemos 8 anos de perda de servidores públicos, por aposentadoria, por deixar o serviço, por N fatores, e não teve reposição. Então, 8 anos sem reposição de servidor público, é óbvio que está faltando servidor. E a gente pode repor esse ano? Não, a gente tem uma lei da pandemia em vigência, não é possível fazer um concurso público do tamanho que o município precisa. Esse concurso público vai ser feito ano que vem. Então, alguns problemas serão resolvidos ainda neste governo, né, do prefeito Manga, mas a gente não consegue resolver de cara nesse ano. O que é importante? A gente está solidificando a secretaria como um todo, as linhas de cuidado, a organização administrativa, esta melhoria geral, né, conseguimos fazer aí, digamos, 90% já que a gente precisava fazer, e agora a gente vai colhendo. E não é que a gente vai colhendo esse mês que vem, a gente vai colhendo ao longo aí, se Deus quiser, mais a longo prazo, anos. Né? Exatamente. A um nível geral, né, o Brasil nunca teve uma saúde excelente, né? A gente sempre teve muitos problemas na área de saúde, no SUS e tal. Claro que as coisas estão melhorando. Eu acho assim, em virtude do que a gente vive hoje de pandemia, o Brasil está bem pra caramba. Sim, a gente... Vamos falar do cenário nacional, né? O cenário nacional hoje, as pessoas falam às vezes, os hospitais são lotados,
Ah, tem poucos leitos livres. Mas quantos que estiveram vazios? Exatamente. Eu lembro há 10, 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina, e você falava assim, olha, precisava de um leito de UTI. Não tinha. Precisava de um leito de emergência. Não tinha. Eu lembro de eu na faculdade, há uma década atrás, a gente empurrava a maca para ter espaço para entrar entre as macas, para examinar os pacientes, de tão cheio que era a sala de emergência. Doutor, eu já dormi numa cadeira, no corredor de um hospital, com meu pai na maca do lado, num corredor do hospital. Isso não é de agora. Isso já vem de muito tempo. Então, vamos relembrar como é que você acabou virando secretário de saúde dessa história toda. Eu fico pensando assim, ó, normalmente em cenário normal, o prefeito ganha e o holofote fica lá, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e tal, e é tudo dividido e tal, até porque não se tem um problema de ordem nacional e mundial que foi uma pandemia. Então, de repente, do dia para a noite, você aceita o convite de ser secretário e o holofote vira inteiro para você. No olho do furacão, né? No olho do furacão. Eu queria saber o seguinte, naquele momento, eu imagino, eu já escutei de alguns médicos que falam em off isso aí, que a comunidade médica errou no diagnóstico geral da doença, achando que era uma doença somente respiratória, né, porque entrava nas vias aéreas e tal. E aí, para se cuidar disso, para entender a doença, porque assim, você é bolsonarista, então eu vou te falar uma frase do seu presidente, que é o seguinte, o que ele falou? É uma gripezinha. E morrendo gente. Aí você pegava o Dória, que é um cara que eu não gosto do Dória, mas o que o Dória fala? Podem curtir o carnaval. Não se tinha conhecimento disso. O carnaval de São Paulo está contagiante em 2020. Essa foi a frase do Dória. Foi a frase espetacular do calça apertada lá. Então, aí você assume a Secretaria de Saúde no meio desse furacão. Queria que você explicasse como é que foram os primeiros dias, na hora que você sentou e falou, e agora? Como é que arruma essa bagunça? Porque conforme você falou agora, a gestão, as outras gestões, né? Porque sempre é o mesmo grupo político aqui em Sorocaba que assumia, né, a prefeitura. Há muitos anos, né? Era uma hegemonia. E aí, de repente, caiu no seu colo. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar, então, tem uma frase em medicina que a gente fala que é o médico do dia seguinte. O que é o médico do dia seguinte? O paciente chega no pronto-socorro, fala, eu estou com dor no peito. Aí você vai pedindo exame, e de repente você descobre que ele está com uma gastrite. Aí você interna o paciente, aí no dia seguinte, vem o médico do dia seguinte e fala assim, pô, peraí, esse paciente aqui, por que pediram tudo isso de exame para esse cara? O cara só estava com uma gastrite, olha que absurdo. Mas no dia seguinte é muito mais fácil. Sim. Quando você está ali no estresse, na adrenalina, com o paciente na sua frente, você não sabe o que vai acontecer, ali é outra jogada. Então, eu não posso, como secretário de saúde em 2021, ser o médico do dia seguinte, olhar para o que as pessoas fizeram em 2020, 19, 18, falar, nossa, por que eles fizeram isso? Mas a gente precisa corrigir. Sim. Por exemplo, nós tivemos um processo dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba que durante toda a pandemia do ano de 2020, o setor de compras não funcionou. Então a gente recebeu faltando um monte de medicamento, faltando um monte de insumo. Porque o setor de compras parou. Quando você conversa com servidores que estavam, alguns, né, servidores que estavam lá nos setores de compra no ano de 2020, você vê que eles falam como se eles tivessem a impressão que ia passar o carro na rua recolhendo o corpo em frente às casas. Uhum. Mas hoje, no dia seguinte, é muito mais fácil para mim falar que isso não aconteceu. Naquele momento, só eles viveram aquilo, só eles sabem o que foi aquilo. Né? Eu acredito que nós tivemos alguns erros na condução dessa pandemia na cidade. Eu era um dos grandes críticos da ex-prefeita Jaqueline. Continuo acreditando nas minhas críticas, inclusive. Acho que ela faltou liderança no município, mas a gente não está aqui só para falar mal dos outros, estamos aqui para falar. Então, quando a gente chegou, a primeira coisa que eu falei, olha, a gente precisa organizar a secretaria administrativamente. Quem manda em quem dá ordem em quem, como é que funciona, como é que são as tomadas de decisões. E não tinha fluxo de trabalho, não tinha hierarquia, não tinha essa organização. Tinha um organograma de comunicação. Não, foi a primeira coisa que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz na Secretaria de Saúde foi desenhar um organograma. Olha, aqui estou eu, que sou o secretário, aqui está o fulano que é gestor disso, aqui está o Beltrano que é gestor daquilo, ali está o chefe de divisão, porque não tinha organograma. Então você vê que os servidores, eles estavam sozinhos, mantendo aquilo. E é bom cada um saber o que vai fazer, né? Exatamente. Não, quando eu falava com os servidores no começo do ano, durante a transição, vai desde o meio de dezembro até, digamos, o final de janeiro, eu nunca cheguei numa empresa, eu já tive postos de liderança em outros locais e tudo mais, mas eu nunca cheguei na posição de liderança e a hora que eu cheguei ali, eu vi o servidor implorando
por comando, por alguém falar assim, olha, aqui é assim, aqui é assado. Porque eles estavam abandonados, segurando o barco sozinhos, sem ninguém dar a cara. Isso eu falo para os servidores na saúde hoje. Eu dou a cara se a coisa for boa, eu dou a cara se a coisa for ruim. Se viveu aí um hiato de 8 anos de gestão dentro da Secretaria de Saúde. Então é isso que eu falo, nós estamos construindo a base, e essa base ela não é para conduzir a Secretaria de Saúde esse ano, não é para conduzir nesse primeiro mandato do Manga, ou mesmo nos 2 mandatos do Manga, que eu acho que a cidade inteira tem certeza que o Manga vai fazer 2 mandatos. Eu vejo nas ruas. E hoje esse cenário é bem real que você está falando. Eu quero ver quem vai ter coragem de tentar ser oposição não, tem, ao tem Manga 24. O PSDB lá tenta. O Manga vai fazer 2 mandatos, mas se a gente construir bases sólidas, com as linhas de cuidado, organização administrativa, um trabalho, falar, a secretaria funciona assim, isso não vai ficar só para 8 anos para o prefeito Manga. Sim. Isso fica para a secretaria ao longo de muitos anos. Doutor, vou fazer uma pergunta. Eu queria um raio-x, um panorama de como está a saúde real, os hospitais, número de serviços. Você tem assim, um número exato de como está hoje? Quanto de dinheiro entra na secretaria, de que forma é administrado, o que tem... porque assim, às vezes você conta com o dinheiro e fala assim, não, entrou tanto, mas isso aqui já está destinado para, né? Entrou, que nem as pessoas falam, olha, é uma secretaria que entra 700 milhões. 700 milhões. 700 milhões. Só que a gente gasta 300 para pagar a folha no começo do ano. Então, é isso aí. Então, não tem. Então já não tem mais 700. A gente gasta mais 130 para manter a Santa Casa. Sim. E tem que manter a Santa Casa, não tem opção. Sim. Cada PH da cidade custa mais 25. Nossa conta já está acabando. É verdade. Quando você pensa em infraestrutura... Já está acabando. Então, o poder de investimento, isso é um problema da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, e isso é um poder do Brasil no geral. O poder de investimento acaba sendo muito pequeno. Sim. Por isso nós fomos buscar o quê? Nós fomos buscar emenda. O próprio hospital municipal, a gente está planejando fazer com parceria com a iniciativa privada, porque o poder de investimento do setor público está limitado nesse momento. Tá, eu queria saber o seguinte, doutor. Qual a sua ligação, além de tudo? Eu sei que você conhece a família Bolsonaro aí toda aí. Qual a sua ligação com eles? E muita gente debandou do PSL, né? Nós sabemos disso, né? Inclusive o Chuca tem uma pergunta aqui, né? Você foi convidado a se retirar? Ou foi expulso do PSL? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Durante o ano passado, no começo do ano, né? Eu tenho um relacionamento amigável, digamos, como colega do prefeito Manga desde 2016, quando eu conheci ele. A gente sempre teve um bom relacionamento, concordância nas nossas ideias, que isso é muito importante. Quando foi no começo do ano passado, ele falou, olha, Vinícius, eu vou vir candidato a prefeito, você vai me apoiar? Eu falei, vou te apoiar. Acredito em você, acredito no seu projeto, sim, acho que você é a melhor opção para a cidade, com toda certeza, e eu vou te apoiar. E tô certo, cara. Tá sendo ótimo, você não errou. E aí, naquele momento, eu já me manifestei. Eu sou um cara que, minha opinião é muito clara, não escondo de ninguém, não preciso esconder de ninguém. Sim. E eu já comecei a manifestar a favor do Manga. E eu era afiliado ao PSL, né? Talvez eu seja ainda, não entendi direito, mas eu já chego lá. Filiado ao PSL, a prefeita Jaqueline Coutinho, que estava no PDT, foi para o PSL. Então. E eu criticava bastante a prefeita. Quando foi no final de julho, ela trancou a cidade inteira e um secretário dela desceu para a praia. E eu tuitei, fique em casa, otário. O secretário tal da Jaquedilma está curtindo a praia hoje. Jaquedilma, não é Jaqueline, é Jaquedilma. Eu chamava ela de Jaquedilma porque ela fala igual a Dilma, né? Se você colocar ela e a Dilma falando, fechar o olho e baralhar a voz, você não sabe quem é a Jaqueline e quem é a Dilma. Aí, e eu tuitei isso, isso repercutiu no Twitter. Alguém deu retweeter, sei lá. O Twitter, quem tem, né, noção da rede, você sabe que às vezes você olha e fala assim, nossa senhora, deu 4.000 retweeters, você não sabe quem foi o primeiro. Você não tem noção quem começou a espalhar. Então eu não sei quem espalhou aquilo de cara, mas eu sei que aquilo espalhou bastante. Deu uns 20 dias, a gente estava em agosto, daí me ligaram do PSL em São Paulo. Olha, vem aqui. Fui lá no PSL, cheguei lá, estavam a secretária estadual do PSL com o meu Twitter, impresso na mão. Nossa. E me deu o Twitter e falou, como é que você fala isso de uma prefeita que é do PSL? Eu falei, simples, eu sou oposição a ela. Ah, mas não sei o que. Eu falei, olha, eu não estou com ela. Ela tem um pensamento, eu tenho outro. Ah, mas ela está no PSL e você também. Eu falei, mas eu estava aqui antes. E se você puxar o programa partidário,
Eu tenho um pensamento mais próximo do programa partidário. A Jaqueline é uma política de esquerda, sempre foi uma Então. política de esquerda. Ela foi pro PSL para pegar o fundão. E você sair do PDT para ir pro PSL... E agora ela está no um MDB, salto, né? ela já passou no PTB. Porque ideologia nenhuma, né? Ideologia nenhuma. Ela vai onde o fundão reza para a campanha dela, né, gente? É isso que ela faz. E aí, eu falei, olha, eu sou oposição Jaqueline. Não sei o que. Ela falou, olha, eu vou apoiar o Manga. O Manga vai ser prefeito, o Manga vai ser um bom prefeito, eu tô com o Manga. Aí falaram assim para mim, se você apoiar o Manga, você vai ser expulso do partido. Eu falei, vocês podem me expulsar hoje. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, vocês podem me expulsar hoje, não tem problema. Então você vai ser expulso? Eu falei, vou. E fui para casa. Aí, durante a campanha, logo começou a campanha eleitoral, eu recebi a intimação para comparecer no PSL, não fui, mandei um advogado. O advogado compareceu em 2 sessões do PSL, eles fizeram minha expulsão. Na semana antes do segundo turno, consumaram minha expulsão. Eu sei que essa expulsão foi para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral ainda não deu baixa no sistema. Então por isso que você não sabe se... Se você consultar o sistema, dá que eu sou filiado, mas eu tenho a ata da minha expulsão, da reunião, que o meu advogado foi e tudo mais. E assim, não me arrependo. Se precisar ser expulso 40 mil vezes por falar que era melhor o Manga ser prefeito do que a Jaque Dilma, eu tinha certeza. Hoje Sorocaba tem 670 mil pessoas que concordam comigo. Então, mas na eleição não foi bem assim, não. Na eleição rachou lá. Foi contado os votos finais. Né? Na eleição se criou muito mentiras contra o Manga. O Manga foi muito vítima de mentira. E aí se criou um preconceito realmente contra o Manga. Sim. Olha, é o ex-usuário de drogas. Mas que é verdade. Olha, o cara que era vendedor de carro da UA7. Ele era um vendedor de carro, ele era um ex-usuário de droga que se tratou e tem uma história de vida lindíssima. Sim, Nós estamos falando de um cara que ganhou para vereador, ganhou de novo com a maior votação da história, ele tem toda essa trajetória. Mas as pessoas utilizavam as vitórias pessoais da vida do Manga, de superação dele, como algo pejorativo. Sim, você muda a narrativa do jeito Exatamente, que você quiser. eles usavam uma narrativa como se as vitórias da vida do Manga fosse algo pejorativo. Sim. Tipo, você vai votar nesse cara. E ele está aí, ele surpreendeu a cidade inteira. Ele mostrou para a cidade que ele é de verdade. O que eu, que conhecia o Manga já sabia quem ele era, já sabia que ia ser isso. Mas quem não conhecia o Manga, infelizmente, uma boa parte caiu nessas narrativas. Então, se a eleição fosse hoje, eu garanto para você que ele fazia mais de 80% no primeiro turno. Hoje é outro cenário, né? Mas eu sempre falei para o Gustavo, a gente conhece o Manga também já há muito tempo, ele chegou a fazer um quadro dentro do quiz e tudo. E eu sempre falei, se o Manga for eleito, ele vai fazer a melhor prefeitura, porque ele é um cara vaidoso, ele quer fazer as coisas acontecerem porque ele quer, tipo assim, não é só ter o cargo, é tipo assim, ele quer deixar uma marca, entendeu? Ele quer deixar uma marca e já está deixando a marca. Eu comparo muito o que foi o Manga com, por exemplo, nossos últimos 2 prefeitos. O que o Panunzio queria? O Panunzio queria o fim da carreira política dele, tranquilo, tocar o barco ali, aquela hora da crise nacional vindo, só queria aquilo. O Crespo queria chegar na cadeira. A hora que ele chegou, ele não sabia o que ele tinha que fazer, mas ele queria chegar na cadeira. Agora o Manga não. E o Panunzio nem queria vencer. Todo mundo achava que era o Renato que ia vencer. Ele caiu no colo dele. E o Manga é o cara que a cidade falava, alguns ainda falam, olha, a cidade era uma antes e depois do Renato. Sim. Só que daqui 8 anos as pessoas não vão mais falar isso. As pessoas vão falar assim, a cidade era uma antes e outra depois do Manga. É isso que é isso que o Manga quer e é isso que ele está conseguindo. É isso que eu falo. Então, eu sempre falei que isso. assim, né? Assim como o Manga, o próprio Bolsonaro e quem assumiu qualquer cargo no Brasil pegou um cenário de pós-guerra, que é essa pandemia. Então nós vamos saber realmente a força administrativa do Manga e da equipe dele toda se tiver o segundo mandato. Porque aí vai ter tempo para ter essa mudança que a gente está falando, de olhar Sorocaba e falar, não, Sorocaba realmente mudou. Já começou a botar as coisas no lugar, né? Não, e aí vai começar... porque o cenário realmente não é favorável, né? Agora vamos passar para um cenário um pouquinho diferente, né? Cenário nacional. Quando você defende o Bolsonaro, e eu vejo você defendendo, você fica muito afinco, sabendo, você é um conservador nato. Eu queria saber o seguinte, aonde você acha, de verdade, com a mesma sinceridade que lhe é peculiar, aonde o governo federal errou até agora? Desde a condução, porque todo mundo fala que demorou para negociar vacina, tem mil coisas, né, que se fala desse governo federal. Eu queria que você falasse a sua, vamos dizer, o meia-culpa aí, né? Eu acho que o principal erro do governo federal faltou preparar-se antes para a hora de entrar na máquina. Por exemplo,
ministro da Saúde. Bolsonaro foi lá e colocou quem? O Mandetta. Depois de 1 ano e pouco, o Mandetta está aí, o Mandetta é oposição. Sérgio Moro na Justiça, oposição. Mas por quê? Porque faltou se preparar antes. Sim. Veja outros ex-presidentes, o próprio Temer, que ficou aí, a gente sabe, muitos meses se preparando para assumir. Não tem um ex-ministro do Temer que virou oposição ao Temer. Ele teve aquele episódio da cultura, do IFAM e tudo mais, mas não tem alguém... Ele tinha um time fechado. Exatamente. O Bolsonaro, a gente jogou o cara na presidência, mas a gente não fechou o time. E a gente não fechou o time aqui embaixo também. Então não havia um time de ministros fechado, não havia um time nos ministérios fechados. Às vezes eu converso com o pessoal de Brasília e eles falam, fulano em tal ministério empaca, mas pô, esse aí tá desde a época do PT. Mas por que não se montou ainda o time para colocar o outro no lugar? Então, se há uma culpa do governo federal de não conseguir, a gente faltou preparar o time para tomar mesmo. Eu acho que lá em 1º de janeiro de 2019, podia chegar falando assim, todo mundo que estava de antes, tchau, meu amigo, assina a sua rescisão aqui e vai para casa. Agora está chegando essa galera. Óbvio, essa galera, milhares, ministros, sim, diretores, secretários e afins. E se faltou isso no governo federal em muitas áreas. Então, se houve um erro... Então tinha gente infiltrada, é isso que você está querendo dizer. Tinha gente... Tinha gente... Não, fora os traíras, né? O pessoal que entrou isso, e embarcou para ser eleito, porque sabia que ele ia ser eleito e foi na onda, mas sabia que ele seria Frota. Como que o Frota virou deputado federal? Ele veio aqui, brigou com a Yara, falava isso, falava aquilo, posava de bolsonarista. Só que o cara é um lixo. O Dória mesmo fez Dória, isso, né? O Dória chamava ele de 01. É que ainda o Dória, o Bolsonaro não botou o Dória do lado dele. Sim. Mas o Bolsonaro deixou o Frota ficar ao lado dele. Sim. Então eu acho que o maior problema foi isso. Não conseguiu se diferenciar naquele momento o joio do trigo. Sim. E agora o governo paga por isso. A Joyce. A Joyce é um maior exemplo. 1 milhão de paulistas votaram na Joyce. É verdade. 1 milhão de paulistas votaram na Joyce. E sabe o que ela faz no Congresso agora? Oposição ao governo. Que esse 1 milhão de paulistas votou. Ela tenta desconstruir esse governo. Assim, só surfou na onda, né? Só surfou na onda. Muito caroneiro conseguiu entrar. Entendeu? Muito E é o que vai acontecer no que vem. Sim. Hoje, eu brinco com o pessoal, às vezes, né, no grupo de WhatsApp e tudo mais, vira e mexe, aparece alguém na internet, alguém dando uma entrevista, alguém falando alguma coisa, criticando o Bolsonaro. Eu falo, grava, porque a hora que a gente estiver lá no que vem, no segundo turno, à beira de ganhar, esses mesmos vagabundos vão falar, eu sou Bolsonaro! E não são, vão vir surfar de novo. Exato. Já vieram surfar uma vez, vão vir surfar de novo. Lá em 2018, quando ele estava lá com 3%, 5%, 7%, no começo do ano, o povo tirava sarro de nós. Sim. Vocês são loucos, vocês são isso, vocês são aquilo. Você pode pegar qualquer jornal, qualquer grande jornal desse país, colocava os principais candidatos. Um dia Bolsonaro. Ninguém falava de Bolsonaro até agosto. Entendeu? Até porque, assim, tinha uma ideia de uma coisa extremamente caricata do Bolsonaro. Não, tratavam ele igual tratavam o Cabo Daciolo. Então, mas como trataram durante muitos anos o doutor Enéas. Exatamente. Seria o doutor Enéas da vez, assim, eu vejo desse jeito o Bolsonaro. É assim que a mídia passava e tudo, né? Um cara extremista. A diferença é que na época do doutor Enéas, a gente só tinha a mídia tradicional. Sim. E na eleição de 2018 nós tivemos a tia do WhatsApp. É verdade. Que rompeu. E aí eles tiveram o susto, né? De descobrir que o brasileiro pensa igual ao Bolsonaro. E o brasileiro pensa igual ao Bolsonaro, é isso. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha que ela falou assim para mim, o Bolsonaro é homofóbico. Eu falei, me fala, quando que você viu o Bolsonaro falando que uma pessoa deve ser prejudicada por ser homossexual? Sim. Ou uma atitude, né? Ou uma atitude, assim. Ela falou, não, eu nunca vi, mas eu já vi uma vez ele falando que ele não quer um filho homossexual. Eu falei, tá bom, me fala um pai que quer. É diferente você falar que você quer, de você falar que você aceita. Exato. E vai que amar pro resto da vida. E que coisa. isso não faz diferença. Homofobia, você fala assim, olha, porque a pessoa homossexual ela tem que ser prejudicada. Não é isso. Todo mundo é contra isso, ninguém é a favor disso. Quer dizer, pode ter uns lunáticos que podem ser a favor, mas ninguém é a favor. Agora, você estimular, a mulher chega em casa e fala, amor, eu tô grávida. O pai fala, tomara que seja homossexual. A família não é assim, não gente. Não é assim. Não é assim. Isso não significa que você não vai amar, que você não vai respeitar, que você isso não vai é tudo isso. Uma coisa completamente E o brasileiro é assim, eles querem proibir o brasileiro de ser como ele é. Porque se você assistir nas novelas, há uma inversão de valores gigantesca. Eles mostram que
que o casal gay é espetacular, que o casal hétero, o homem é infiel, a mulher é infiel. Pode ver. Sim. O padre rouba a igreja. Pode ver. É sempre esse tipo de valor. É uma desconstrução. Uma desconstrução do que é a sociedade, do que a gente quer para os nossos filhos. É aquilo que você falou. A gente quer que os nossos... Não é assim. A gente fala de Deus. Vamos falar de Deus. Vai. Eu sei que isso daí já mexe com um monte de gente. Mas Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Sim ou não? Sim. Para procriar. E aí você pensa, não, mas existem os homossexuais? Existem. Nós vamos esconder eles da sociedade? Não! Ao contrário, vamos acolher, vamos amar como cristão, é normal isso. Exatamente. Agora, falar que você vai torcer pro teu filho ser homossexual, aqui, ó. Não torce. Só que eles tentam vender essa desconstrução o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E aí, o brasileiro pensa como pensa o Bolsonaro. Eles podem falar o que eles quiserem. O brasileiro pensa como pensa o Bolsonaro. Porque, na verdade, tem homossexual bom e ruim, heterossexual bom e ruim. Como tem advogado bom e ruim. Bom e ruim, médico bom e ruim. As pessoas são boas e más, independente da opinião sexual delas, independente da vida sexual delas. Entendeu? Mas eles tentam criar isso em torno. Então, e eles deixam hoje, assim, a aptidão sexual acima das outras coisas. Que caráter, uma série de coisas. O caráter é caráter. Você tem ou você não tem. Você é legal ou você não é. Independente se você é homossexual, se você é branco, se é vermelho, se é amarelo. Independente de qualquer coisa. Se eu sou palmeiras, se eu sou flamenguista. E a ditadura das minorias, né? Não, a gente precisa privilegiar negro, a gente precisa privilegiar mulher, a gente precisa privilegiar... Eles vão rachando o país em minorias. E querem ficar rachando. E não, eu tenho que privilegiar. Se falar da mulher, então é maioria, porque existe muito mais mulher que homem. Eu sou mais moreno que o Gustavo. Então o Gustavo é mais privilegiado que eu. Então na hora do vamos ver, eu tenho que ganhar. Gente, isso não existe. A sociedade não é assim. Tem gente boa, tem gente ruim. Em tudo. Em tudo, é verdade. É verdade. Agora, falar de gente boa, né, alguém que eu conheço já há muito tempo, que é o Padre Flávio. A gente chama o que? Ele é administrador da Santa Casa, porque é a Irmandade que toma conta. O cargo, né? Ele é diretor-presidente e superintendente. Ele tem 2 cargos, né? E que transformou a Santa Casa de Sorocaba. Se você não conhece, a Santa Casa de Sorocaba hoje é referência no Brasil inteiro. Né? Muito pelo trabalho do Padre Flávio, muito pelo apoio da Prefeitura. E pelo respeito que ele põe. Pelo respeito, obviamente. O principal é o padre empresta. Ele empresta a credibilidade dele para a instituição. Esse é o principal. Exato. Então, Padre Flávio, mande a sua pergunta aí. Olá, eu agora dirijo a minha palavra ao meu amigo Dr. Vinícius Rodrigues, nosso secretário de Saúde. Aliás, o parabenizo por todo o trabalho que tem feito. E aproveito para perguntar, Dr. Vinícius, como o senhor pretende fazer um trabalho com eficiência na nossa cidade para aqueles que têm o câncer, tratamento oncológico? Aí deixo a pergunta para o senhor. Um forte abraço e parabéns. Bom, Padre Flávio, primeiramente, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação, né? Se dependesse de mim, Vinícius, a resposta era direta, pegando toda a verba de oncologia da região e colocando na Santa Casa. Eu acho que é isso. Se o Estado quiser resolver o problema da oncologia na região metropolitana de Sorocaba, é pegar todo o recurso de oncologia da região metropolitana, chamar o Padre Flávio e falar: Padre Flávio, está aqui o recurso, resolva a oncologia. A Santa Casa, ela deveria, na minha opinião, ter dentro dela um hospital de câncer, que atendesse a região. Hoje, de todas as DRS, de todas as regiões metropolitanas, Sorocaba, Ribeirão, Rio Preto e afins, a região metropolitana de Sorocaba tem a pior situação na questão de oncologia. Isso é uma responsabilidade do governo do estado e nós somos a pior região de tratamento oncológico do estado de São Paulo. Tem centros, né, em Jaú e Rio Preto? Jaú, Barretos. Barretos é famoso. Mas nós temos outros, São Paulo tem alguns, aqui Barretos e Jaú acabam sendo referência. Sorocaba é o pior. Sorocaba nós temos a Santa Casa, que faz serviço de oncologia, nós temos o CHS e há outros serviços menores, por exemplo, o próprio GEPASSE. Mas a grande questão é a falta de estruturação, investimento e cobrança. Então, você quer resolver a região metropolitana de Sorocaba? Pega toda a verba da ONCO e dá na mão do Padre Flávio. Isso resolve. Agora, infelizmente, o governo do estado não faz isso. Eu já falei isso, eu falo isso sempre em reunião.
dou minha opinião, tem gente que fica brava comigo, porque eu falo, tira a verba de todo mundo e põe lá. Todo mundo, vírgula. Eu deixo muito claro, o GEPAS faz um trabalho no câncer infantil maravilhoso. De referência, maravilhoso. Só que o GEPAS, até algumas pessoas não sabem, ele é um pouquinho diferente. O município entra em grande parte, não é tanto o Estado. Então, o município entra em grande parte, ele tem toda a questão de apoio. Sim. Né? Mas, então, o GEPAS é um caso à parte, ele nem... Não, ninguém vai acabar com o GEPAS. Não, é isso o GEPAS que você tá não pertence à rede Hebe Camargo, que é a rede de suporte oncológico. Mas a rede Hebe Camargo, na região metropolitana de Sorocaba, que são os hospitais de câncer, excluindo-se o GEPAS, ele deveria estar centralizada na Santa Casa. Esse é o caminho agora. Tem chance? Olha, se mudar o pensamento da Secretaria Estadual de Saúde. Porque hoje o pensamento da Secretaria Estadual de Saúde, infelizmente, não é esse. Mas você acha que a Santa Casa ela é mais estruturada, tem mais equipamentos? A questão é a facilidade de você resolver também. Por exemplo, você conversa hoje com um médico que trabalha na Santa Casa e que trabalha em outro serviço oncológico. E fala para ele assim, onde você prefere trabalhar? Todos, eu garanto para você, vão falar assim, eu prefiro trabalhar na Santa Casa. Aí você fala, por quê? Ele fala, porque aqui eu atendo o paciente, eu consigo internar, eu consigo operar, eu consigo cuidar. Faz todas as... E eu vou lá no outro, eu atendo o paciente, eu atendo de novo, eu atendo de novo, eu atendo de novo, não consigo operar. Essa é a realidade. Não tô inventando. Você pode chamar qualquer médico que trabalha em ambos os hospitais, eles vão falar isso para você. Olha então, só. assim, isso é a estruturação, a seriedade, tudo mais da Santa Casa. Então, hoje, eu acredito que a gente deveria caminhar, dependesse de mim. Vinícius, você não é mais secretário de saúde de Sorocaba, você é secretário estadual de saúde. O que você quer fazer? Tira toda a verba de oncologia da região, joga na Santa Casa, fala ali dentro, a gente vai fazer um hospital de câncer para a região. Nossa, isso atenderia todas 29 cidades, né? Os 28 da proximidade, mas a gente tem 47 no total da DRS, né? Nossa. São 47 municípios que hoje sofrem. Nós temos a pior situação das regiões metropolitanas de todo o estado de São Paulo na questão da oncologia, que é uma responsabilidade do governo do estado, não são dos municípios, né? Perfeito. Bom, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, né? Intervalo, break. A gente está acostumado com televisão, né? Break. Deixa eu lá. Gente, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Um bom supermercado tem que ter preço bom, ambiente agradável, produtos de primeira, frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos, uma boa padaria, estacionamento fácil e, é claro, um ótimo atendimento. É preciso manter tudo muito bem higienizado. Bem, é por isso que o meu preferido é o Supermercado Paulistano, aqui em Salto de Pirapora. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Audi. Sabe por quê? Os nossos clientes estão 100% satisfeitos. Seja você também um revendedor Alcalde. Entre em contato conosco. Nasci cantando. Essa é a trilha da minha vida. E essa também é minha profissão. E eu só confio em uma loja quando o assunto é música. Clique Musical, a minha e a sua loja de instrumentos musicais. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda.
Gente, estamos de volta, foi rapidinho. Olha, agora a gente vai começar esse bloco com uma pergunta já, que é do Vinícius White, que é vereador aqui de Sorocaba. Vinícius, faça a sua pergunta aí. Dr. Vinícius é um grande amigo, um parceiro, tem feito um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Saúde. E a minha pergunta para você é, Vinícius, muita gente me procurando, pedindo para que eu saia candidato a deputado estadual e falando até de uma possível dobrada com você, né, a dupla de Vinícius. E aí, o que você acha? Vamos encarar junto? Obrigado pela pergunta, né? Vinícius é um grande parceiro meu. Só se o Gustavo pedir voto pra gente. Já enrolei você, não, brincadeira. Falando sério, agora eu fui candidato em 2018, né? Muita gente me pergunta se eu vou ser candidato em 2022. Você foi muito bem votado, né? Graças a Deus, nós tivemos um resultado acima do esperado em 2018. Eu fiz 26 mil votos no total. Em Sorocaba, eu fiz 16 mil votos. Eu tive a mesma votação do Vitão do Cachorrão, que era vereador, em mandato, muitos anos já de experiência. Né? Eu perdi dentro do município para Vitor Lipe, para Maria Lúcia, para Janaína Pascoal, para Joyce Traidora. Né? Eu perdi para essas figuras e cheguei no nível do Vitão. Então, uma votação realmente foi expressiva ali, principalmente Sorocaba e Votorantim, onde eu tive voto. E muita gente me pergunta, eu falo assim, olha, eu tenho que conversar com 2 pessoas. E antes que alguém fale, e a sua esposa? Minha esposa, eu já sei que minha esposa me apoia no que eu for fazer agora. Mas eu tenho que conversar com 2 pessoas. Uma é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é o nosso líder, que é o cara que segura a onda ali pra gente. Então eu tenho que sentar com ele, ter o aval dele para ser pré-candidato ano que vem. E a outra é o prefeito Rodrigo Manga. Primeiro de tudo é meu chefe. Segundo é a pessoa que está me dando a oportunidade de trabalhar dentro da área pública esse ano. Quem apostou em você. Quem apostou em mim, que é meu parceiro já há anos. A gente tem essa relação de parceria, então eu não posso tomar qualquer decisão sem o aval do Manga também. Então, há um desejo meu. Há uma cobrança de muitas pessoas, mas para eu tomar essa decisão, eu tenho que falar com o Eduardo e com o Manga. Eu sei que o Eduardo me apoia, porque ele já falou para mim até recentemente que ele me apoia se eu vier, que ele gostaria e tudo mais. Mas depende muito do Manga. Entendi. Doutor Vinícius, queria saber o seguinte, como que é a família Bolsonaro? Você que está próximo, como é que eles são? Exatamente o que aparece na TV. O Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro é zoeiro, o Bolsonaro conta piada, o Bolsonaro fala o que pensa. Você sabe que eu conheço o Bolsonaro, assim, conheço, né? Eu morava em Copacabana, né? Ele vivia em Copacabana lá, dando panfleto lá de vereador, Santinho. Aí ficava sentado, eu levava as crianças para passear no calçadão domingo, que é fechado, né? Fica só para as crianças brincarem. E ele ficava lá, ele, o filho dele, não me lembro qual deles que era. Aí batia meia dúzia de conversa lá com ele. Ele é normal, ele é um cara normal. É um cara simples. Ele é um cara normal. Ele não é todo pomposo, todo cheio daquilo. Eu me surpreendo às vezes, eu critico isso também, porque tem deputado, só é deputado porque foi na onda do Bolsonaro, foi caroneiro do Bolsonaro, que você encontra com o cara e fala, meu Deus do céu, a rainha da Inglaterra, né? O cara todo pomposo, metido, isso e aquilo. Aí você encontra o Bolsonaro, que é o presidente da República, o cara vem, aparte sua mão, troca ideia, conversa com você, como qualquer pessoa normal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que sabe de bastidores. O PTB está sendo preparado para que o Bolsonaro e a equipe toda tenham um partido para 2022? Esse é o desejo do Roberto Jefferson, né? O Roberto Jefferson tem esse desejo. Não, falaram que já colocaram um homem do Bolsonaro lá para fazer a limpeza geral. O Roberto Jefferson colocou o Facuri como presidente estadual. O Facuri é um bolsonarista, um cara que tem um bom relacionamento, que quando o Eduardo foi presidente do PSL, ele ajudou, inclusive. Mas quem decide é o Bolsonaro. O Bolsonaro é militar. Quem vai decidir no final é ele, a palavra é dele. Se ele falar que é o PTB, é o PTB. Se ele falar que é o PP, é o PP. Se ele falar que é o PRTB, é o PRTB. Se ele falar qualquer outro, é qualquer outro. É ele que vai falar no final. STF, Alexandre de Moraes e tudo isso que a gente está vendo aí. Qual a tua opinião? Essa prisão agora do Roberto Jefferson, né? Desde o Daniel Oliveira e tudo. Então, o cabeça de ovo. Cabeça de ovo. Então você já começou bem, vai. O cabeça de ovo é uma vergonha. Né? Ele é uma vergonha. O Brasil não suporta ele. E ele centralizou na mão dele vários processos contra o presidente Bolsonaro. Isso colocou como a capa da Veja da a muralha. A muralha. A muralha. Parece que é a última passagem. É o cabeça de ovo, entendeu? E aí eles ficam o tempo todo desrespeitando a lei.
Pode abrir inquérito, você... Investiga? Tem um memezinho até que é o Alexandre de Moraes, né? Quem é o réu? Sou eu. Quem é a vítima? Sou eu. Quem acusa? Sou eu. Quem investiga? Sou eu. Isso não existe, gente. Você já viu no quadrinhos, tem um personagem chamado Juiz Dredd, você já viu? Do Sylvester Stallone, ele fez um filme. O Sylvester fez o filme. O Juiz Dredd, ele é o policial, ele é o juiz e é o executor da pena. É isso, é o Alexandre de Moraes. Mas um tribunal que acusa, investiga e executa não é um tribunal do Estado Democrático de Direito, é um tribunal inquisitório. Então, o que o Alexandre de Moraes de fato, ele é um inquisitor. E o que ele está promovendo é uma inquisição contra conservadores no Brasil. Quem deveria parar ele seria o Senado. Não, mas você acredita que eles falam assim de intervenção militar? Porque assim, quando os poderes não entram em acordo, tem uma intervenção militar. O Brasil vive uma ruptura desde 2013. A gente tem que traçar. Eu adoro ciências políticas. Adoro muito, leio bastante sobre ciências políticas. Eu tenho a minha opinião sobre o fato que ocorre hoje no Brasil. Então, o que ocorre no Brasil? Nós tivemos a eleição de 2010 e na eleição de 2010 o PT ganhou a Dilma. Então, além do Lulinha Paz e Amor que eles tinham inventado, o Lulinha conseguiu eleger aquele poste antipático. Que é um poste antipático, ignorante, não sabe falar. A hora que eles conseguiram eleger a Dilma, eles falaram, nossa, nós somos bons mesmo. Aí, em 2012, eles elegeram o Haddad, em São Paulo, capital. Aí, o que eles falaram? Pô, agora a gente vai ganhar o governo do Estado. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram, dentro de movimentos de esquerda, aquela questão dos 20 centavos e conseguiram fazer a população brasileira, porque quem chamou a população brasileira para a rua em 2013 foi a esquerda, foi das forças de esquerda. Eles conseguiram fazer a população brasileira sair de casa e ir para a rua. E na hora que a população brasileira foi para a rua, inicialmente por causa daquela questão dos 20 centavos, que foi a gota d'água, digamos assim, não aguento mais isso aqui, a esquerda assustou, porque descobriu que o brasileiro não pensa igual eles. Que eles não eram o pensamento do brasileiro comum. Aí veio 2014 com a Dilma, numa eleição totalmente contestada. Veio o surgimento de manifestações contrárias. A Dilma ganhou, antes dela assumir o segundo mandato, a população estava na rua pedindo impeachment. Então, mas quem rompeu a ruptura é em 2013, o PT rompeu. Rompeu porque ele acreditou. O PSDB em 2014 falou lindo, aí veio o PSDB Kids, também conhecido como MBL, e falou, pronto, lindo, agora nós vamos tomar o poder para o PSDB de volta. E aí a população brasileira na rua, eles perceberam que a população brasileira também não é social-democrata. E de repente apareceu o tiozão do churrasco, que todo mundo zoava, todo mundo zoava, que é o cara que faz a piada do pavê, é o cara que vira para você e fala, e as namoradinhas? E aí ele começou a falar, e é como o brasileiro pensa, como eu penso, como você pensa, como a gente pensa. E aí esse cara começou a aglutinar o Brasil em volta dele. E isso a gente já está lá em 2018. Toda vez que há uma ruptura na ordem vigente, essa ruptura ela pode acabar de 3 formas. Ou ela acaba francesa, com caos, ou ela acaba na forma americana, numa guerra civil, ou ela acaba na forma inglesa, entre o poder se rearranjando e aquilo andando de forma harmônica. O que o Bolsonaro tenta fazer... É a terceira opção, de forma harmônica. Arrumar na forma inglesa. Eu vejo colegas que são conservadores, eles falam, não, nós temos que chutar o balde, não sei o que. Eu falei, mas você é conservador revolucionário? Ou você é conservador, ou você é revolucionário. Sim. Não dá para ser as duas coisas. Então, não é chutando o balde. Agora, se a forma inglesa não der certo, na Inglaterra também já teve guerra civil. Sim, então, ele está tentando. Agora ele vai no Senado. Ó, Senado, aqui, ó, vocês precisam investigar o Barroso. O Barroso está apelando, o Veludo está apelando. Quando aparece a foto dele lá abraçando o Toffoli, o povo desce a lenha dele, abraçou o Toffoli, traidor. Não, ele está tentando pacificar o país, governar e colocar o que ele prometeu na campanha. Hoje é muito mais fácil andar com uma arma do que era em 2018. Hoje o país é muito mais seguro do que era em 2018. Hoje a corrupção é muito menor do que era em 2018. Não foi isso que ele prometeu? Ele está tentando fazer isso. Ele não quer fazer isso fazendo uma guerra civil, não quer fazer isso por caos. Todo mundo, né? Não quer fazer isso. Ele quer fazer a moda inglesa. Só que a gente tem o veludo, a gente tem o cabeça de ovo, que estão resistindo a isso. Então vamos final, voto auditável, vamos lá. Não passa. E aí nós teremos uma eleição teoricamente suspeita. Em 2018,
2 semanas antes do segundo turno, eles falaram pra gente assim, ó, a gente precisa pôr o povo na rua, falando que é Bolsonaro. Por quê? Para não dar para fraudar. E a gente mandou o povo para rua. E foi muita gente para rua. Se você for lembrar, um domingo antes da eleição, o Brasil inteiro foi para rua declarando apoio ao Bolsonaro. Não dava para fraudar. Se a gente não tiver o voto auditável, a gente precisa ter esse movimento novamente. Da população ir para a rua. A livre manifestação do voto é livre. Hoje, o que eles tentam, inclusive? Eles tentam te calar. Eles estão criando uma coisa para as pessoas terem vergonha de falar que votam no Bolsonaro. Porque você fala, sua posição é isso, você é aquilo, você vai ser prejudicado, você é excluído. Eles querem criar isso. Então, se nós não tivermos realmente o voto auditável, o que a gente precisa? Manifestar nosso voto. Eu vou votar no Bolsonaro. Minha família inteira vai votar no Bolsonaro. Se você olhar lá a urna onde vota a minha família, não tiver o voto da família inteira para o Bolsonaro, a urna está errada. E as pessoas que são contra o voto impresso digital, eles se esquecem de uma coisa muito básica. A política, ela existe, primeiro de tudo, porque nós vivemos num modelo de democracia representativa, onde os representantes devem atender os anseios da população. A população pode estar certa ou pode estar errada, mas o representante tem que atender o anseio dela. Hoje, se a gente tiver uma eleição e o Bolsonaro perder, o Brasil vai ficar tranquilo? O Brasil vai ficar pacificado? Não. E eu falo sempre o seguinte... Agora, se você não tem medo... Não, é simples. É para os dois lados. Não, é para os dois lados. Não, isso é para os dois lados. É que nem você fala assim, ó, quando você for fazer negócio com qualquer pessoa, você fala assim para ele, ó, aprenda isso. Você fala assim, vem cá, divide aí na metade do jeito que você acha justo. Aí o cara divide. Aí você fala, então vou virar aqui, isso fica para você, isso fica para mim. É do jeito mais justo. É para os dois lados, é para a esquerda e para a direita, é para os conservadores e para os progressistas. Então eles querem tirar o direito da gente auditar. É isso. É muita estupidez. E o pior de tudo é você ver quem em 2015 votou a favor, e vamos falar o nome, o PSDB, agora é contra. Não, isso é estranho. E serve, gente, se você é de esquerda, se você é de direita, você está botando o seu númerozinho e você está votando a pessoa que você está escolhendo. Não que você está brincando de caça-níquel numa máquina que você não sabe o que vai aparecer depois. Então, é importante sim. Joseph Stalin falou lá nos anos 30 que quem vota não decide uma eleição. Quem conta os votos que decide uma eleição. É isso mesmo. E aí a gente está aqui quase 100 anos depois brigando para poder ver quem conta os votos. Pouco importa quem vota, o que interessa é quem conta os votos. Conta os votos. E não se toma. Se toma. O Barroso não se toma. E o melhor de tudo, depois o Barroso fala isso e ainda ele fala assim, tá gravando? Tem áudio aí? Pô, não faz isso. Vinícius, é o veludo, né? O veludo sempre apanha. Gente, é isso. Estamos terminando mais um podcast. Obrigado, doutor Vinícius. Você esclareceu algumas coisas legais aqui pra gente. Gustavo, obrigado também. Tamo junto, vambora. E é isso, próxima semana mais um podcast legal para você. Aliás, todos os podcasts têm sido legais, né? As bacana, entrevistas todas têm sido bem com bastante bacanas. Audiência, muita gente aí dando like. Pede aí. Então já sabe, gente, mesmo recadinho de sempre. Se inscreva no canal, dá o like, aperta o sininho lá para você receber todas as notificações. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Valeu!